Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu caro aluno e colega concurseiro de todo o Brasil. É um prazer estar falando com vocês diretamente dos estúdios do site euqueropassar.com.br, dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário com foco em concurso público. Lembrando, pessoal, na aula passada, a gente ainda estava falando sobre aposentadoria por invalidez. Já nessa nossa aula agora, a gente vai estar falando sobre aposentadoria por tempo de contribuição. E, pessoal, isso a gente vai observar aqui agora no início da nossa aula, que eu vou estar falando, terminando, dando uma última rabiscada na aposentadoria por invalidez. E depois a gente vai entrar no conteúdo de aposentadoria por tempo de contribuição no INSS, ok? Isso dando continuidade ao nosso conteúdo acerca das aposentadorias em espécie, pessoal. Posteriormente, a gente vai estar falando dos benefícios um a um também para situar você dentro da legislação do INSS. Então vamos começar com a nossa aula, lembrando, dando os últimos retoques acerca da aposentadoria por invalidez, pessoal. Nós vamos observar dentro da aposentadoria por invalidez, e a gente estava terminando de falar na sua transformação de aposentadoria por invalidez para uma aposentadoria por idade, a exemplo, nós vamos observar aqui. O empregado que for aposentado por invalidez, recuperando a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ele terá direito a retornar para a função que ocupava ao tempo da aposentadoria. Então, se eu trabalhava numa empresa como auxiliar de manutenção, eu vinha me aposentar por invalidez. Só que posteriormente eu vinha recuperar a minha força laborativa. Eu vinha recuperar, como eu disse para vocês, a força de fazer valer a minha mantença. Como eu disse nas aulas passadas, essa é a invalidez que o INSS procura. Então nós vamos observar o seguinte, eu fiquei inválido para trabalhar. Eu peguei a aposentadoria, posteriormente eu recuperei minha força laboral. O que acontece, pessoal? Eu volto a ingressar ao mesmo cargo que eu ocupava quando da minha aposentadoria. Mas se meu empregador não me quiser mais trabalhando na empresa, sei lá, tiver uma confusão, algum problema do tipo, e ele não me quer mais na empresa, o que ele pode fazer? Então, o empregador, a ele é facultado ao empregador o direito de indenizá-lo em resilição contratual sem justa causa, salvo na hipótese de ser o empregado portador de estabilidade, quando esta deverá ser respeitada, ou então pagar a indenização equivalente ao período de garantia de emprego, mais a indenização de 40% do FGTS. Então, pessoal, nós vamos ver que o empregador ele vai ter duas respostas aqui. Ele vai me colocar novamente no trabalho, na mesma função que eu exercia, no mesmo cargo que eu exercia, ou então ele vai escolher o quê? Ele vai escolher me indenizar por esse rompimento contratual. Mas como será essa indenização, pessoal? Essa indenização ela será o equivalente à indenização sem justa causa. Mas, espera aí, e se eu for um empregado que eu sou participante da CIPA, eu tenho estabilidade? O que vai acontecer, pessoal? Nessa hipótese, o empregado portador de estabilidade deverá ser respeitada essa estabilidade. Ou então, eu como empregador, posso pagar uma indenização equivalente ao período de garantia de emprego, bem como a indenização de 40% em cima do valor do FGTS desse empregado, ok? Então isso a gente pode ver quando ocorre a recuperação, a volta do trabalhador após a aposentadoria por invalidez, ok? Pessoal, então a gente vai observar agora, e nós vamos entrar agora propriamente dito, na aposentadoria por tempo de contribuição. E nós vamos começar ela falando sobre o conceito que a gente tem de aposentadoria por tempo de contribuição. Antigamente chamava aposentadoria por tempo de serviço. A aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, que são 180 meses, completar 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher, e não há exigência de idade mínima para a concessão desse benefício. Então, nós vamos ver que o conceito dele é que eu cumpri minha carência de 180 meses e eu cumpri o tempo de contribuição de 35 anos, já que eu sou homem. Se fosse mulher, seria 30 anos. Nesse caso, pessoal, não existe idade mínima, correto? Para você receber o benefício. Até porque você precisa de pagar 35 ou 30 anos de contribuição, bem como o tempo exigido de carência de 180 meses. No entanto, pessoal, nós vamos ter uma exceção.
e nós vamos trabalhar ela mais à frente, mas eu vou lapidar aqui para vocês. No entanto, para o professor ou professora que comprove exclusivamente, e eu ressalto para vocês, exclusivamente, tempo de efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, no ensino médio ou no fundamental, há redução de 5 anos do tempo exigido. Então, se eu for professor e exclusivamente trabalhar com magistério na educação infantil, no ensino médio ou no fundamental, ao invés de 35 anos de contribuição, eu vou ofertar 30 anos de contribuição. Se mulher, 25. Correto? É uma exceção e, como eu disse para vocês, no concurso público a gente trabalha mais com exceção. É importante esclarecer que a denominação tempo de serviço ela foi alterada a partir de 15/12/98 para tempo de contribuição. Então é importante a gente entender que o que antes era falado e entendido como tempo de serviço, hoje é o nosso tempo de contribuição, ok? E quanto à aposentadoria, quando a aposentadoria proporcional, que deixou de existir a partir de 16/12/98, somente poderá ser requerida pelos segurados filiados ao RGPS antes dessa data, desde que atenda os requisitos das regras transitórias. Então, pessoal, dentro do que a gente chamava de aposentadoria por tempo de serviço, existia a aposentadoria proporcional. No entanto, essa aposentadoria proporcional, hoje em dia, ela só pode ser pedida por quem foi inscrito dentro da Previdência Social antes de 1998, que vai estar aqui, antes de 16/12/98. Sendo que, pessoal, ela só poderá ser requerida por essas pessoas. E essas pessoas também vão ter de atender às regras transitórias que vieram junto com esta nova lei. Essas regras transitórias, pessoal, nós vamos abordar especificamente no final do nosso curso aqui sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, justamente para não atropelar o tempo do nosso estudo. Qual que é a data de início do benefício, pessoal? Quando é que ele começa a valer? A todo segurado empregado, inclusive o doméstico, e aqui eu ressalto para vocês, nas outras aposentadorias a gente sempre via o tempo do início do benefício somado o empregador, o segurado empregado e o segurado trabalhador avulso. A gente não via o segurado doméstico, por isso que eu fiz questão de frisar aqui. Então a gente vai entender que, ó, da data do início do benefício, da aposentadoria por tempo de contribuição, ela será a todo segurado empregado, inclusive o empregado doméstico, a data de início do benefício a partir da data do desligamento do emprego. Ou seja, quando requerida, até esta data, a data do desligamento do emprego, ou até 90 dias depois. Então, para esse segurado empregado, a data de início do benefício, ela será a data de início do desligamento. Se até essa data eu tiver feito o requerimento, ou até 90 dias a posteriori desta data. Vai ser contado a data do desligamento do emprego, correto? Ou da data do requerimento, quando não haver desligamento do emprego ou quando solicitada após 90 dias deste desligamento. Então vou colocar aqui, ó, da data do desligamento é quando houve o requerimento até essa data ou até 90 dias a posterior dessa data. E quando, da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego, quando eu ainda não fiz o requerimento, ou seja, não há desligamento do emprego, ou então quando é 90 dias, quando é após 90 dias desse desligamento, ok? Para os demais segurados, todos aqueles outros que nós vimos, será a data de entrada da solicitação do benefício. E aqui, pessoal, eu separei essas três aqui justamente para que vocês possam dar uma focada um pouquinho maior nelas quando a gente está falando de início do benefício, correto? Que primeiro, para os demais segurados, será a data da solicitação do benefício, e para ambos, ou seja, para os demais e para o resto do pessoal, os requisitos da carência e do tempo de contribuição devem ter sido preenchidos, bem como a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão deste benefício, a partir da vigência da Lei 10.666 de 2003. Então, pessoal, se eu tive a perda da qualidade de segurado
não será considerado para a concessão desse benefício. Então aqui a gente não vai ter aquela regra do terço que nós vimos nas nossas outras aulas. Que vocês lembram que se a pessoa foi desligada, pá, ela é segurada, ela foi desligada, ela entrou num novo emprego e voltou até a qualidade de segurado. Para ela contar essa parte dessa carência dela aqui, o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter que completar mais um terço dessa carência. Por isso que hoje nós não temos mais essa regra quando se trata, e somente quando se trata, da aposentadoria por tempo de contribuição. Isso em virtude da Lei 10.666 de 2003. E como será a renda mensal inicial, pessoal? Quanto eu vou receber no início desse benefício? Nós vemos que o valor mensal da aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição, desculpe, corresponderá a 100% do salário de benefício, pessoal. Então, o valor vai ser o salário de benefício. Mas esse salário de benefício, como é que ele é calculado? A gente vai ver que é calculado pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, que correspondem a 80% de todo o período contributivo. Então eu vou pegar todos os maiores salários que vão corresponder a 80% do tempo que eu contribuí. Devidamente atualizados, ou seja, eu tenho que estar atualizando os valores e multiplicado pelo fator previdenciário. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média aritmética simples, onde eu vou tirar os maiores 80%, o equivalente dessa média, vão ser dos maiores salários. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar essa média, pessoal, e vou estar atualizando e depois multiplicando pelo fator previdenciário. Isso vai estar gerando o salário de benefício, que vai ser a base que nós vamos ter para essa nossa aposentadoria por tempo de contribuição. No caso dos segurados filiados ao regime geral, antes de 28/11/99, ou seja, antes da publicação da Lei 9.876, somente serão considerados na média aritmética, para fins de cálculo, do cálculo que nós falamos, os salários de contribuição a partir da competência de julho de 1994. Então, para aqueles que foram inscritos antes de novembro de 1999, o que eu vou ter, pessoal? A média aritmética, os salários que eu vou utilizar na média aritmética, eles vão ser os salários que vieram posteriormente a 1994. Eu expliquei para vocês que dentro do direito previdenciário nós temos uns grandes marcos legais. Estes são alguns desses. Então eu vou observar para o cálculo, quando eu falo de cálculo de salário-benefício para aposentadoria por contribuição, eu vou estar falando aqui o seguinte, que José está requerendo o benefício, só que ele foi inscrito antes de 99. E qual vai ser a média aritmética que eu vou utilizar para fazer o cálculo dessa aposentadoria do José? Eu vou ter que utilizar um cálculo aritmético de média simples, no qual eu vou utilizar apenas os salários que venham posteriormente a 1994. Simples assim, pessoal. Só desse jeito. Se a pessoa é inscrita antes de 99, conta os salários, conta para a média os salários a partir de 94, tá? Já o fator previdenciário, ele é calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida, que é obtida através da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE, e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, pessoal. Então, lembrando, o fator previdenciário, que vai ser aquele fatorzinho que a gente vai multiplicar, ele é calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar. Que assim o INSS ele vai ter aquele tempo que ele vai poder calcular até quando você vai ir, até quando ele vai precisar te pagar, até quando ele pode contar com você lá, correto? Com você sendo um beneficiário de todos os benefícios requeridos por ele. Então, pessoal, é de suma importância que a gente coloque a mão na massa para a gente estar lendo, a gente está observando e a gente está o tempo inteiro assistindo às nossas aulas. E qualquer dúvida que você tiver, você pode acessar o nosso material aqui no nosso site euqueropassar.com.br, onde você também pode estar entrando em contato com a gente para retirar as suas dúvidas. Essas são as nossas aulas de direito previdenciário, pessoal, falando sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, antiga aposentadoria por tempo de serviço, e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!